Dois trens A e B fazem manobra em estação ferroviária deslocando-se paralelamente sobre trilhos retilíneos num instante t igual a zero. Eles estão lado a lado. Beleza, então quando o tempo é zero, tem o trem A e o trem B lado a lado. E esse gráfico então representa as velocidades dos dois trens do instante zero até o instante 150 segundos. Ele quer saber qual é a distância entre os dois trens no final da manobra. Pessoal, olha só. Esses trens, a gente tem um gráfico de velocidade por tempo. Então significa que a área do gráfico, sempre do gráfico até o eixo do tempo, corresponde à distância percorrida. Então vamos colocar aqui uma representação aqui de dois trens. Bem, pessoal, então aqui a gente tem o trem A e o trem B. E eles estão aqui lado a lado, inicialmente, no tempo igual a zero, né? E vamos agora analisar o movimento deles. Primeiro, vamos ver o gráfico. O gráfico é de velocidade por tempo, pessoal. Significa, então, que a área desses gráficos aqui, ó, em relação ao eixo do tempo, corresponde à área. Então, o trem A, por exemplo, de 0 a 50 segundos, ele vai desenvolver aqui, ó, vai andar uma distância, certo? Só que aí, de 50 segundos a 100, ele vai andar outra distância com velocidade negativa, indicando então que ele mudou o sentido do movimento. Beleza? Então, se a gente for perceber, esses três triângulos aqui, ó, esse triângulo aqui que representa o trem A se movimentando num sentido e aqui no sentido contrário, e esse aqui, todos eles têm, ó, base 50 e altura 5. Ó. Base 50, porque vai de 100 até 50, e a altura em módulo é 5. Aqui a base é de 100 a 150 e a altura continua 5. A mesma coisa vai ser para o caso do B, quando a gente for analisar. Então, todos os triângulos são iguais. Então, todos eles correspondem ao trem andar uma distância D. Show de bola? Então, inicialmente, o trem andou aqui, ó, uma distância D em relação à origem. Então, o trem A estava aqui e ele andou, ó, uma distância D nos instantes entre 0 e 50 segundos. Depois, o que aconteceu? Entre 50 e 100 segundos, a velocidade ficou negativa. Significa, então, que o trem A ele inverteu o sentido do movimento dele. Então, ele estava aqui, inverteu o sentido do movimento dele e andou a mesma distância D, só que no sentido contrário. Então, ele acabou voltando para a posição que ele começou. Aí, em seguida, o trem A ele continua com a velocidade negativa, ou seja, ele continua indo no sentido contrário. Só que agora ele vai andar mais uma distância, outra distância D. Então ele vai aqui, ó. Então ele anda mais D para cá. Então essa distância D que ele andou mais D para lá. Então ele parou aqui, tá certo? A uma distância, vamos dizer assim, menos D em relação à origem dele. Agora o trem B. O trem B, o gráfico dele ele vai andar a mesma distância que o A, porque todos os gráficos correspondem à mesma medida. Então ele vai primeiro andar aqui, ó, uma distância D, só que o trem B está com sinal negativo. Então, primeiro o trem B anda para a esquerda e não para a direita, já que a gente convencionou que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Então, como ele tem velocidade negativa, ele está primeiro para a esquerda. Então, eu vou até inverter o sentido dele. Então, inicialmente, uma distância B para a esquerda. Só que aí o trem B, ó, ele passa a ter, então, velocidade positiva. Significa, então, que agora ele andou D para cá, ele agora vai andar uma distância D para o lado positivo. Então, ele está aqui, nesse sentido, ele vai inverter o sentido dele e vai andar uma distância D agora no sentido positivo. Então, ele acaba voltando para a posição aqui, ó, 0. Em seguida, ele vai continuar com velocidade positiva e vai andar mais uma distância D. Então, a gente destaca aqui, ó, e ele anda mais uma distância D. Então, ele vai andar mais uma distância D. Então, no final de tudo, pessoal, a gente é tentado a pensar que como as distâncias que eles vão percorrer vão ser iguais, a gente vai pensar que a distância entre eles é 0, mas na verdade não é 0. A distância entre eles foi igual a quanto? É D mais D, igual a quanto? 2D. Então a distância é 2D. Quanto é que vale D? D é igual à área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2. A base desse triângulo aqui, ó, pode escolher qualquer um, vou escolher esse aqui. Vai de 0 a 50, que dá 50, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. Eu posso fazer aqui 50 por 2, 25, vezes 5, 75 metros. Então, como a distância entre eles é 2D, então vai ser 2 vezes 75, que é igual a 150 metros. Então, a distância entre esses dois trens aqui é 150 metros. A resposta, então, dá a letra D.